Olá a todos, sejam todos bem-vindos a esse mini curso. E aí, todos bem? Espero que sim. Gente, hoje não estou como professor nem como instrutor, estou aqui como um meio de comunicação para transmitir a vocês aí as minhas pesquisas, meu entendimento sobre segurança do trabalho e normas regulamentadoras, tá? Mas antes de tudo, antes de iniciar, né, partir aí para o estudo, espero que vocês gostem do vídeo, né? Deixem um like, um gostei, né? Deixem um comentário, né? Compartilhe aí o vídeo, me ajuda muito, tá, gente? Espero que vocês me ajudem aí. Bem, eu vou abrir aqui e conversar um pouco com vocês. Nosso foco desse mini curso é segurança do trabalho, mas partindo da norma regulamentadora número 1. Mas antes de tudo, gente, eu quero ainda, trazer um pouco da origem de segurança do trabalho para a gente entender um pouco e das legislações aqui do Brasil, para a gente também ter uma base aí de entendimento das normas regulamentadoras, tá? Mas antes de tudo, deixa eu falar um pouco de mim, né? Não me apresentei, né? Fica meio feio, né? Assim, né, gente? Iniciar um curso sem me apresentar, né? Bem, meu nome é Leandro, tá? Leandro Barbosa da Paz, mas só Leandro, tá? Sou formado em técnicas de segurança do trabalho, né? Tenho até o 8º período de engenharia de produção, estou pedindo a Deus para voltar e terminar. Atualmente estou fazendo tecnólogo em segurança do trabalho para realmente isso, ter um entendimento melhor, bem mastigado e atualizado só para vocês. Gente, estou trazendo informações atualizadas, tá, gente? E também aprender com vocês. Então, espero que no meio do vídeo aí, se eu der uma cagada, desculpa aí, palavrão, tá, gente? Se der uma cagada aí, uma errada aí, me avisem, pelo amor de Deus, tá, gente? Estou aqui também para errar. Eu sou igual a vocês, estou aí para errar também na vida. A vida é assim, é baixos e altos, é errando que se aprende, tá? É caindo, levantando de novo, aprendendo. É normal a gente errar. Então, estou aí para aprender junto com vocês. Então, vamos aprender juntos, tá, gente? Sou especializado na área de informática, né, principalmente com Excel. Principalmente que eu tive um bom contato aí no setor de almoxarifado. Fui de ajudante a auxiliar administrativo com a força aí da informática, né? Fui introduzindo aí fui introduzindo aí alguns formulários, né? Planilhas aí, criando para as empresas que não, principalmente para algumas empresas de terceirizadas da área Petrobras que não tinha um conhecimento amplo do Excel, né? Sou sócio e administrador da loja Bem Me Quer, papelaria e variedades, tá? Bem, como eu falei, eu quero iniciar, gente, o nosso mini curso, né? Da origem, da história, como é que surgiu aí a segurança do trabalho, para a gente ter um entendimento melhor, tá? Do nosso mini curso, tá? Então, segue aí, acompanha aí na nossa telinha. Uma das primeiras evidências, né, que temos sobre doenças ocupacionais ou doenças relacionadas ao trabalho, né, ocorreu lá em 1700, na Itália, quando o médico Bernardino, né, publicou um livro sobre doenças ocupacionais, chamado de... Gente, é muito difícil falar essa palavra. Morbis artificium. Gente, eu não sei. Sei que tá aí a palavra, o nome do livro, né? Espero que vocês entendam aí, que eu também não vou entender, tá, gente? Mas, tirando a brincadeira, incluindo aí abordagens analíticas e metodologias para diagnosticar e prevenir doenças no trabalho, tá? Foi um dos primeiros livros, né, a considerar a exposição a substâncias como a causa de dores de cabeça, né? Também, né, as causas de doenças relacionadas ao pulmão, também, né, a poeira, né, poeira tóxica, né, que daria aí surgimento de tuberculose também na época, tá? A Revolução Industrial no final do século XVIII, né, processou grandes transformações econômicas, né, introduzindo aí tecnologia, né, novos maquinários, né. Então
trouxe mais e novos fatores, né? Mais e novos fatores de risco. Além de mais, né? Trouxe novos também, tá? Além de mais novos, tá? Novos riscos nos locais de trabalho. Só em 1844 que houve, né, uma grande mudança na legislação aí britânica com a publicação de Farquhar's Law, com a inclusão dos requisitos expressos de proteção do trabalho das mulheres, tá? Aqui no Brasil, gente, só ouviu falar, né, só depois de 20 anos depois das primeiras instalações industriais aqui no Brasil. Olha lá que foi no final do século XIX, por volta de 1870, que teve as primeiras instalações, a notícia das primeiras instalações de indústrias aqui no Brasil. Então isso 20 anos depois que teve aí o surgimento das primeiras disposições legais relativas à proteção de segurança do trabalho. Fundada aí pela Fundação Jorge Dutra, né, que é a Fundação Centro, né, que teve aí como base para iniciar aí a ideia de segurança do trabalho. Só em 1978, né, que o Ministério do Trabalho aí regulamentou pela Lei 6.514, com a publicação da Portaria 3.214, que aprovou aí as primeiras normas regulamentadoras relacionadas à segurança e medicina no trabalho. Mas vocês estão me perguntando aí, o que são normas regulamentadoras? O que é isso, né, gente? O Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de padronizar, fiscalizar e orientar, né, sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança, né, do trabalho, aprovou as normas regulamentadoras que foi publicada pela portaria que eu já falei, né, que são disposições complementares do capítulo 5º da CLT, Consolidação Trabalhista, né, consistindo aí em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos dos empregadores e trabalhadores. Em modo geral, são as leis administrativas, né, criadas aí para os empregadores e trabalhadores cumprirem relacionadas à segurança do trabalho, né, doenças ocupacionais, né. Se não cumprirem, vão receber uma advertência ou uma multa ou até responder a questões mais jurídicas ou até levar à prisão. É muito importante, gente, a gente saber disso, tá, gente? Dependendo da gravidade do acidente, né, do agravo daí, do que foi cometida a infração aí, né, pode sim levar até a prisão, tá, gente? Mas devemos antes, gente, como eu falei, entender como é que é o funcionamento dessas normas, principalmente as normas aqui, as leis aqui no Brasil, para a gente, antes de tudo, iniciar aí o nosso estudo sobre a norma. Em que hierarquia, em que posição ela está, tá? Qual é a sua hierarquia dentre as outras normas, as outras leis que vêm do Brasil? De primeira mão, gente, temos aí a Constituição Federal, que são as emendas constitucionais, que já está lá no pico da pirâmide. Vamos imaginar que são uma pirâmide, né? E lá em cima está a nossa primeira lei, que se faz conhecer como base para todas as outras. Então, ela é a maior de todas, tá? Em segundo lugar, vem as leis complementares, né? Lei complementar, que a Constituição diz que é necessário para regulamentar assuntos específicos, quando expressamente determinado pela Constituição Constituição da República, exigindo assim só a maioria dos votos complementares dos parlamentares que compõem a Câmara de Deputados e Senado. Em terceiro, né, vem as leis ordinárias, que são leis típicas e comuns, né, aprovadas aí pela maioria dos parlamentares e do Senado. As medidas provisórias, gente, já está dizendo, provisórias, tá? É um instrumento aí adotado pelo presidente da República, né, em caso de relevância e urgência, né, que produz efeitos imediatos,
mas dependendo aí ainda da aprovação da Câmara e do Senado para serem definitivamente lei, né? Tem um prazo de vigência de 60 dias e prorrogáveis por igual período, tá? Em seguida aí vem as leis, as resoluções, né, que são normas jurídicas, as portarias, normas administrativas e os decretos regulamentares, que são os regulamentos, né, das leis e disposições, disposições sobre organização da administração pública. Eu esqueci de uma letrinha ali, disposições, tá, gente? Como eu falei, a norma vem aí da portaria, como eu tinha falado, são leis administrativas, são normas administrativas a serem tomadas caso a empresa ou o trabalhador não respondam ou não assumam essa responsabilidade, tá? Como eu falei aí na norma regulamentadora, vem da portaria 3.214 de 1978, né, pela lei 6.514, referente à consolidação das leis trabalhistas, ou CLT, tá? Em 2019, gente, agora há pouco tempo, né, o governo federal instituiu o Ministério do Trabalho, né, que antes, no início aí da nossa história, né, veio o Ministério do Trabalho, né, junto com a Fundacentro, né, iniciar aí as primeiras estudos e aplicações das normas regulamentadoras. Agora não existe mais, né, o Ministério do Trabalho não existe mais, né, dividindo aí algumas partes, né, e agora tendo como base de responsabilidade o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim transformando a comissão tripartite como agora nós conhecemos, tá? Conhecendo isso tudo, estamos aí prontos para iniciar nosso entendimento, nosso curso aí, nosso mini curso, né? E consulta sobre a NR, ou norma regulamentadora número 1. Mas eu ainda quero propor para vocês, gente, para a gente ter um estudo construtivo, tá? Ou seja, né, eu quero construir com vocês aí uma empresa, né? Vamos entender assim, vamos construir uma parede, né? Vamos aí colocar tijolo por tijolo e depois disso, né, a gente realmente consultar a norma para ver como que vai dar, né? Eu particularmente, eu quero construir isso com vocês para que a gente aprenda passo a passo como é que ela funciona, como é que ela se aplica, tá, gente? Então quero aprender aí com vocês aí, passo a passo, para a gente aí fixar na nossa mente e a gente ter um entendimento melhor e vemos aí e ver que nossa ideologia de segurança do trabalho existe em nós, tá? Vocês vão ver. Eu quero colocar alguns tópicos. Gente, não é necessário colocar esses. Esse eu coloquei, né, da minha mente mesmo, tá? Eu vou colocar alguns tópicos aí, não vou consultar nada na norma. Isso aí vai ser de base para depois a gente consultar na norma, tá? Para ver o que é que vai dar, tá? Então temos aí, nesta norma são obrigados, né, todos os trabalhadores e empregadores o cumprimento das regras regidas pela mesma. Em segundo, os empregadores devem ter deveres para a segurança do trabalhador. Terceiro, os trabalhadores também devem ter deveres para a sua própria segurança. Quarto, a empresa deve informar sobre riscos no ambiente de trabalho. Quinto, o trabalhador deve receber treinamento antes de realizar qualquer serviço. 6. A empresa deve ter documentos que registrem, né, para devidos fins. 7. Nesta norma deve conter obrigatoriedade dos análises de risco. 8. O trabalhador deve ter direito ao exame médico. 9. O empregador deve fornecer equipamento de proteção individual para o trabalhador. E o 10º, o empregador deve fornecer equipamento de proteção individual diante das
informações acima da primeira norma que montamos, tá? Vamos agora aplicar na nossa construção da nossa norma, da nossa empresa, consultando agora a nossa NR, que é as disposições gerais, a nossa norma regulamentadora número 1, que é a nosso foco de estudo, tá? Vamos consultar a nossa primeira construção de norma, né? Nossa primeira lei interna ali, né? Que falamos assim: nesta norma são obrigatórios todos os empregadores, trabalhadores e empregadores o cumprimento das leis regidas pela mesma. Consultando lá na norma, né, diz aqui que a norma tem o objetivo, né, de estabelecer disposições gerais no campo de aplicação nos termos, né, de definição comuns às normas regulamentadoras. Perdão. A área de aplicação está no item 1.2.1, né, que as normas obrigam, nos termos da lei, empregados na área urbana e rurais também. Entre outras palavras, né, a norma ela vai propor aí normas, né, diretrizes para disposições gerais no âmbito de segurança do trabalho, né, para aplicação também não só gerais, como específicas, e também as definições comuns da norma, né, do que é segurança, do que é inspeções, do que é risco e assim sucessivamente, tá? As normas são de observância obrigatória pelas organizações públicas da administração direta e indireta, bem como das organizações do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuem empregadores regidos pela consolidação das leis trabalhistas. Bem, gente, a norma é direcionada a trabalhadores regidos pela CLT. Mas, como dito aí, gente, trabalhadores públicos também podem agora ter esse direito, né, ou esse dever, vamos dizer assim, usado na norma também, né, aplicado pela norma. Tá, gente? Não é só trabalhador e empregadores, empresas privadas, mas agora também as empresas públicas também podem estar utilizando. Porque antigamente, né, vocês podem estar aí pensando, empresa pública não ainda tem empresas públicas que não utilizam de normas regulamentadoras porque não está lá na norma, não é exigido. Agora, sim, lógico, ainda aí fica um leque aberto aí. Tem empresas, tem áreas públicas, né, que ainda não utilizam, tem outras áreas que já estão utilizando da norma, que já estão dando direitos aí à utilização e aplicação da norma, tá, gente? Então tem estados aí que ainda não abdicou sobre a norma e tem estados aí que está aí utilizando, tá? As observâncias da norma não desobrigam as organizações ao cumprimento de outras disposições relacionadas à matéria, que é a segurança do trabalho, né? Sejam incluídos em códigos de obras e regulamentos sanitários do Estado e município, bem como com detalhes, né, oriundos da Convenção de Acordos Coletivos de Trabalho. Em outras palavras, gente, se existir códigos ou normas extras que não estejam incluídos na norma regulamentadora, a gente não está livre da desobrigação, né, de tê-las também, tá, gente? Vamos dizer um exemplo, normas da inspeção do corpo de bombeiro, né, das normas do corpo de bombeiro, né?
não estamos obrigados a tê-las também incluídas na norma, tá, gente? Não é porque não está na norma que a gente não vai obedecer também essas normas de segurança do Corpo de Bombeiro. Devemos sim estar a par disso, né? Cada estado tem a sua regulamentação, né? Mais propícias ou mais rígidas ou mais flexíveis, né? Mais frias, né? Mas existem sim códigos aí que está além da norma, que também pode ser incluídas para a segurança do trabalho, tá, gente? E como eu falei, se não responderem, podem sim ser respondido com uma advertência, uma multa ou até penalidade. Vocês podem consultar aí na norma regulamentadora número 28, né, que fala sobre multas e penalidades em empresas que são sujeitas à violação, né, das leis e diretrizes no âmbito da saúde e segurança do trabalho. No item 2, gente, a gente fala assim, os empregadores devem ter seus deveres, né, para a segurança do trabalhador. Vamos ver lá na nossa norma, né, onde está isso. Aí, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, informar os trabalhadores referente aos riscos ocupacionais, né? Isso aí é referente ao que a gente comentou, o item 8, deixa lá que a gente vai voltar lá para a gente ter como base, né? E a adoção de medidas de proteção individual. Esse é o nosso item 2, está aí provado que está na norma que tem que ter, tá, gente? Cabe ao empregador, né, ainda, implementar medidas de proteção ouvidos pelos trabalhadores de acordo com as seguintes ordens de prioridade, tá, gente? Primeiro, eliminar os fatores de risco. Segundo, minimizar e controlar, né, fatores de riscos com a adoção de medidas de proteção coletiva. O que são essas proteções coletivas, né? Que é o EPC, né? São os extintores, sinalizações, né? Sejam elas de placa, luminosa, né? Ou auditiva, e assim sucessivamente. São isso proteções, são proteções, medidas de proteções coletivas, né? Ou equipamentos de proteções coletivas, tá? Minimizar e controlar fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e a adoção de medidas de proteções individuais. Essas individuais são os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que é a luva, capacete, bota, óculos, tá, gente? Isso são medidas de proteção individual, tá? Em terceiro, gente, a gente comentou que os trabalhadores devem ter deveres para a sua própria segurança. Vamos lá constar na nossa norma. Olha lá. Cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Então, gente, nós como trabalhadores, né, não estamos livres da obrigação também sobre a segurança do trabalho. Também devemos responder sobre a nossa própria segurança. Se a gente violar qualquer lei dessa, a gente também pode ser chamado a atenção, né, ou levado uma multa, ou aí a penalidade, tá? O item B, submeter-se a exames médicos previstos na norma. Se você não fizer esses exames, também pode estar aí violando qualquer lei, né, norma, tá? Colaborar com a organização na aplicação da norma e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Gente, esse item é muito importante a gente saber, tá, gente? Principalmente para vocês trabalhadores. Isso é uma opção muito... isso é um item muito importante, tá? Por quê? Até um simples não uso, né,
do equipamento individual, vamos dizer, uma luva, um óculos, né, que seja para sua própria proteção, a gente pode estar respondendo sobre isso. Eu já né, tive a oportunidade de observar até como é que se diz, a demissão, né, de, por justa causa, por não utilizar um equipamento individual, tá, gente? Então isso é muito importante, tá, gente? A gente saber, tá? Se ligue aí, tá? Bem, opa. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de risco, tá, gente? Então, a gente também tem o nosso dever, né, nosso direito em interromper caso isso cause alguma coisa, alguma situação, algum fator de risco esteja extremo que a gente não pode se arriscar, né? Então nós, como os trabalhadores, temos direito de recusar a realizar aquele serviço enquanto o empregador não minimizar ou sanar aquele fator de risco, tá, gente? No item 4, gente, a gente comentou assim: a empresa deve fornecer, informar sobre risco no ambiente de trabalho. O trabalhador deve também, no item 5, né, o trabalhador deve receber treinamento antes de realizar qualquer serviço. Vamos lá consultar na nossa norma. No item 1.4.4, o trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique na alteração de risco, deve receber as informações sobre o risco ocupacional que estejam, né, que existem ou possam originar no trabalho, os meios de prevenir, de controlar tais riscos, as medidas de adoção pela organização, administrativa ou até também física, né? Os procedimentos a serem adotados pela situação de emergência e procedimentos a serem adotados em conformidade com o subtente 1.3, 1.4.3 e 1.4.1. Depois aí vocês consultem, né, a norma, tá, gente? Gente, se quiserem acessar aí a norma, é só procurar no Google norma regulamentadora MTE, ou Ministério do Trabalho. Vocês vão aí ter as suas normas regulamentadoras atualizadas todos os dias, tá? Se tiver alguma alteração, alguma coisa, eles vão publicar lá, tá, gente? Aí vocês estão se perguntando, assim, mas eu antes das minhas férias já tive um treinamento, já passei por as informações, já sei quais são os riscos operacionais da minha empresa. Não, gente, não fiquem pensando assim, tá, gente? Mesmo que vocês tenham passado por um treinamento, receberam as informações e depois de um tempo, vocês passaram o período de férias, aí depois de 30 dias, né, geralmente, ao voltar, gente, tem que receber de novo uma atualização das informações. Por quê? Porque pode ter surgido algum novo fator de risco, ou ampliado o fator de risco daquela área, né? Ou um outro fator de uma outra área está interferindo na sua. Então tem que saber, tem que estar informado, atualizado, tá, gente? Então não é brincadeira não. Às vezes um fator de risco a empresa tá sabendo lá, não passou para o trabalhador que voltou de férias, esse trabalhador tá correndo risco, porque ele não foi informado, né? E se o trabalhador também não ficar atento, né, ele pode ser lesionado, tá? Como aí falado, né, o trabalhador deve receber aí treinamento antes de qualquer serviço, ou a empresa deve fornecer aí informações sobre riscos ambientais, tá? Do ambiente de trabalho. As informações, né, podem ser transmitidas durante os treinamentos e por meio de diálogos de segurança, documentos físicos ou eletrônicos.
Gente independente. Eu não, ele só botou aí duas formas, né? Ou três formas, né? Mais independente, da forma que for, gente. Independente se seja durante o trabalho, ou por meio do trabalho, ou antes, ou até antes mesmo do trabalhador voltar de férias, a forma que for bem viável, né? Que for bem receptível para o trabalhador, né? É bem-vinda, será bem informada, tá, gente? Não importa se vamos esperar o trabalhador chegar de férias para depois a gente informar. Não, gente, se for bem antes é melhor ainda, que o trabalhador vai ficar bem já informado aí. Mas, pela norma, nessas ordens, né? Pode ser dessa forma, tá? O certificado deve ser disponibilizado para o trabalhador, né? E feito uma cópia para deixar na empresa, tá, gente? É muito importante também o trabalhador ter um certificado aí garantindo que ele passou por aquele treinamento, aquele curso, tá? Como esse curso, gente. Esse curso vai estar aí disponível aí, né, lá no site do Buzeiro, tá, gente? Se vocês quiserem acessar, vai estar completinho assim, do jeito que aí vai estar. Tem certificado garantido e reconhecido em todo o Brasil, tá, gente? Bem, continuando. No item 6, gente, a gente colocou aí, a empresa deve ter documentações registradas para devidos fins. Aquele lá, o certificado, como eu falei lá na página anterior, lá. Certificado deve ser disponibilizado. Certificado, gente, não é um documento, tá? O item 7, nesta norma, deve conter obrigatoriedades dos análises de risco. Então vamos consultar aqui. As organizações devem adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à recepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotados para manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, tá, gente? É uma comissão interna, né, de pessoas, né, que entendam um pouco, né, ou queiram entender, né, ou queiram participar no âmbito da segurança do trabalho, tá? Não precisa ter curso específico, né, gente? Só um bom entendimento para ajudar aí no setor da segurança do trabalho, tá? Comunicar ao trabalhador sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e medidas de prevenção no plano de ação do programa, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, tá, gente? Então a gente vai ter que ter uma documentação, como eu falei ali, ó, um documento que registre os riscos e medidas para serem tomadas, tá, gente? Então é necessário ter um programa, uma documentação aí, tanto físico como eletrônico, para consultar aí medidas de proteção, né, contra os riscos de acidente, tá? No item, no item 8, gente, como eu falei aí, ó, comentando lá, o trabalhador deve ter direito a exames médicos. Como eu comentei lá, né, no início, o trabalhador deve passar por um procedimento médico para saber se ele está apto ao trabalho, tá, gente? Então não é à toa a gente fazer um exame médico para a gente iniciar o nosso trabalho, porque caso aquele trabalhador esteja com condições físicas ou de saúde que não possa, o empregador não possa aproveitar ele tem que avisar, né, ser informado, né, sobre as suas condições e interromper por ali, tá, gente? Também o empregador não pode estar arriscando o trabalhador, nem o próprio nome, né? Só porque o trabalhador, só para aquela pessoa quer trabalhar. Lógico, todos queremos trabalhar, mas não podemos aí arriscar a sua própria saúde, tá, gente? No item 9, o empregador deve fornecer equipamento de proteção individual para o trabalhador, como eu falei. O empregador deve fornecer equipamento
de proteção coletiva, que é o item 10, o último, né? Vamos entender aí consultando na nossa norma. Das medidas de proteção de prevenção. A organização deve adotar de medidas de prevenção para eliminar e reduzir ou controlar os riscos sempre que a exigência de prevista pelas normas regulamentadoras nas disposições legais, a classificação dos riscos ocupacionais assim determinados, né, conforme subtém, quando houver evidências de associações por meio de controle de medidas de saúde, entre lesões e agravos de saúde aos trabalhadores, com riscos e as situações de trabalho identificados. Ou seja, tem que se adotar de medidas para eliminar e reduzir ou controlar nessas ordens. Porque em caso de não... em caso de aparecimento de riscos, ele deve atender algumas prioridades. Já já a gente vai falar sobre isso, tá? Em caso de não atender o suficiente, ou seja, seja inviável as medidas descritivas e acima, coletivas, obedecer a seguinte hierarquia. A medida de caráter administrativo, né, tem primeiro, ou de organização do trabalho, e por último, a utilização de equipamentos individuais. Vamos entender um pouco isso, né, gente? A gestão de risco é elaborar e implementar as medidas de procedimentos e prevenir, reduzir e controlar os perigos que podem ocorrer no âmbito da organização. Ou seja, para mitigar os riscos de acidentes, é necessário respeitar as ordens de estratégia de prevenção. Tá, gente? Então vamos aplicar aqui uma estratégia. Vamos entender aqui qual é a estratégia, qual é a sua prioridade. Então devemos ter essa prioridade, tá? Primeiro, eliminar os fatores de riscos. Como eliminar? Vamos dizer, tem algumas imagens aí que eu coloquei. Vamos lá ver ali um prego, né, uma tábua com prego. Então devemos retirar esses escombros onde possa ocasionar um acidente físico, onde eu posso pisar ou tropeçar, né? Isso é eliminar de forma administrativa, né, os fatores de risco, tá, gente? E segundo são os EPCs, né, que é os equipamentos de proteção coletiva. Caso aconteça, vamos dizer, um incêndio, a gente tem um extintor aí presente para nossa proteção, tá, gente? Ou minimização, né? Lógico que nem tudo vai proteger, né? Em terceiro, né, minimizar e controlar fatores de risco com a adoção de medidas administrativas de organização do trabalho. Ou seja, vamos dar um exemplos aí, né? Procedimentos, treinamentos, competência para a execução do trabalho. Competência seria o quê? Se ele está apto, né? Se ele tem um entendimento sobre aquele aquele tipo de serviço, né? Não é para qualquer um, né? Eu mesmo, eu iniciei numa indústria, né? Como ajudante prático no setor de almoxarifado e me jogaram para a área de oficina. Não entendia nada, gente. Que desastre. Eu não entendia nada e estava correndo um risco enorme, porque não tinha entendimento, não tinha uma base para poder exercer aquela função. Então eu estava correndo risco, tá, gente? É um exemplo que eu tenho aí para vocês entenderem o porquê disso, tá? E aí, incluindo também sinalizações, né? Tanto em placa, ou alarme, ou de qualquer forma, luminosa, né? Etiquetas, inspeções e assim sucessivamente. E sem nenhuma dessas, gente, resolver, eu já fiz, eu já tirei todos os escombros, eu já usei o EPC,
já utilizei formas administrativas que foram para tentar minimizar o caso, mas ainda continuam acontecendo acidentes. Por último, gente, a gente pensa no EPC, tá, gente? Depois dessas todas é que a gente coloca o EPC. Por quê, gente? Não, porque bota logo o EPC e pronto, já resolve o caso, né? Gente, não é assim. Eu também pensava assim, dessa forma. Colocar logo o EPC e pronto, acabou-se. Mas imagine você colocar todos os EPCs num trabalhador, né? Vai parecer um Robocop, né? Cheio de um Power Ranger, vamos dizer assim, né? O trabalhador cheio de equipamento. Imagine o trabalhador também sufocado, estressado. Gente, a área de saúde, estresse e segurança mental do trabalhador também é da área da segurança do trabalho, gente. Então, o estresse do trabalhador é relacionado à segurança do trabalho. O trabalhador estressado também pode ocasionar um acidente. A falta de atenção, né, a forma que ele está trabalhando, né? Então o trabalhador ele tem que trabalhar tranquilo, despreocupado, livre de distrações, né? Para que ele concentre no seu serviço. Então o EPC tem que ser o mínimo possível para ele ficar mais à vontade, tá? Lógico, é que vai aparecer fatores aí e serviços aí que o trabalhador não vai precisar ficar que nem o Homem de Ferro, né? Todo protegido aí, cheio de macacão, avental, capacete, né? Mas isso aí vai depender do serviço, tá, gente? Mas pensar também na saúde mental do trabalhador também é pensar na segurança dele, tá? E também coletiva, tá, gente? Se o trabalhador trabalha de forma certa, segura, também o coletivo, né, os seus colegas ao redor também estão sendo protegidos. Bem, gente, chegamos ao final. Eu tenho aí duas referências, né, da onde eu tirei as minhas pesquisas, né. Agradeço a todos, né, que ficaram até o fim aí do curso, né. Espero que vocês gostem das minhas informações, das minhas instruções. Se eu dei uma cagada, como eu falei, dei uma ratada aí, né? Por favor, me corrijam, que eu vou aí, faço de novo o vídeo, vou junto com vocês, tiro dúvidas, tá? Se tiverem dúvidas ainda, entre em contato comigo, tá? Tá aí meu contato, tá aí meu Instagram, tá aí meu e-mail, tá? Esse é do grupo digital. Se quiser participar do grupo, também eu posso direcionar aí para vocês o link. Bem, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Acessem o curso, tá, gente? Vai estar lá no museu, eu vou deixar na descrição. Tá? Tem outros cursos também vou deixar na descrição se vocês tiverem interesse. Agradeço a todos, fique com Deus e fui!